Foi ao vento, perdeu assento, foi ao mar, perdeu lugar, foi namorar, perdeu lugar, não importa como você conhece esse ditado. Toda cadeira vazia vira trono de alguém que não deveria estar lá. Olá, meu nome é Jaqueline Depiante e por aqui a gente conversa sobre corpo, alma e espírito com muita Bíblia e uma pitada de ciência. Hoje nós vamos conversar sobre um episódio da vida de Jonatas, filho de Saul, por um prisma um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu vou dar o contexto para vocês. Era um jantar no reino, né? Era um jantar na festa de Lua Nova, era um jantar tradicional que todas as autoridades do reino deveriam estar sentados à mesa. E nessa ocasião, Jonatas se levanta e fica em pé. E na hora que eu li isso me saltou aos olhos e eu fiquei pensando assim, gente, o príncipe herdeiro, num jantar oficial, numa festa do povo de Israel, sabe, uma festa tradicional, e o príncipe herdeiro se levanta da mesa e fica em pé. Eu já imaginei as headlines do Instagram no outro dia, sabe? Todo mundo falando que tinha alguma coisa na família, um tititi pra lá, tititi pra cá. E aí eu fui lendo e tentando entender aquela situação, e o Espírito Santo foi me levando por um caminho muito diferente daqueles que a gente vê todo dia, e eu quero dividir isso com vocês hoje. O jantar de Lua Nova, ele não era um jantar social, ele era um jantar político e espiritual, e ele tinha todo um simbolismo. O fato de Jonatas estar sentado, ou dever estar sentado do lado direito do rei, significava que ele era o príncipe herdeiro, ele seria o próximo no reinado. Quando ele se levanta, ele também diz qual que é a posição dele em relação àquele reinado. Ele diz como que ele se posiciona em relação ao reinado do seu pai, a saída do seu pai e a entrada do próximo rei. Ou seja, ele está dizendo com o ato de ficar em pé que ele não é o próximo rei e que ele está aliançado com o rei que viria, que é Davi. Isso é muito importante. Não é só ficar em pé, é se posicionar de acordo com a convicção do coração dele, de acordo com a aliança que ele tinha com Deus e com Davi. Um outro ponto é o seguinte, quando Jonas se levanta, alguém ocupa o lugar dele. E eu fiquei pensando assim, que audácia! O príncipe se levanta e o comandante do exército vem e simplesmente pula do lugar dele para o lugar do príncipe. Isso também fala uma coisa. Isso também está mandando um comunicado, uma informação. Quem ocupa o lugar de Jonatas é Abner. E Abner, ele representa a força do nosso braço, a força política e a força militar. Não direcionamento espiritual que vem de Deus. Eu quero agora que você use a sua imaginação. Imagine uma sala toda arrumada, uma mesa, com a mesa posta, comida, aquela pompa e circunstância. Agora vamos pensar no contexto geral desse momento, desse período de Israel. O rei que estava na cadeira dele não tinha mais unção para ser rei. O rei que tinha unção para ser rei não estava no lugar dele, porque Davi, como uma autoridade do reino, deveria estar ali, mas nessa época ele estava fugindo de Saul. O príncipe, que deveria estar à direita do rei, também não estava à direita do rei. E Abner, que era o comandante do exército, que tinha que estar no lugarzinho dele, pulou para o lugar do príncipe, ou seja, todos os lugares trocados. Vocês conseguem imaginar que não podia sair coisa boa daí? Tem toda uma simbologia de autoridade, de posicionamento e de alianças nessa mesa. Essa mesa demonstra uma desordem relacional, emocional e estrutural. E tudo isso junto vai levar ao colapso do reino, leva ao colapso de um propósito, ao colapso de uma família. Quando as pessoas estão ocupando os lugares errados da maneira errada. As coisas não conseguem fluir como deveriam fluir, porque as pessoas não estão fazendo aquilo que deveriam fazer no lugar que elas deveriam estar. O filósofo Edmund Burke dizia: o que me preocupa não é o barulho dos maus,
mas o silêncio dos bons. Isso reflete diretamente nessa mesa. O problema não é só quem ocupa o lugar errado, é quem deveria estar ocupando aquele lugar e não assume a responsabilidade de estar ali. Quando uma pessoa ocupa o lugar errado, o reino sai do eixo. E quando eu falo reino, eu quero dizer casa, relacionamento, ministério, igreja. Todas essas coisas são abaladas por posicionamentos equivocados. Ocupar um lugar não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. É a responsabilidade do seu sim com aquilo que Deus mesmo já te chamou para fazer. Jonatas nos ensina algo poderoso. Ele abriu mão de um lugar para se alinhar à vontade de Deus, para se alinhar ao reino de Deus. E a pergunta não é que lugar eu quero ocupar, e sim que lugar Deus me mandou ocupar. Porque no reino, posição não se toma e lugar se obedece. Se esse vídeo falou o seu coração, se ele te tocou, te ensinou de alguma forma, compartilhe, curta, divida com alguém que também precisa se posicionar no reino de Deus daqui em diante. E a gente se vê no próximo vídeo.